tema é dinheiro. Canal, tô em dúvida aqui se eu compro uma bolsa. Uma bolsa de estudos? Não, uma bolsa, ó. Mas é cara. E aí eu tô em dúvida se eu compro a bolsa ou se eu guardo esse dinheiro, sabe? A frase que mais afunda finanças é eu mereço. Até porque eu sou uma pessoa que acha que merece muito. Muito. Vamos Você ver. também, né, carnalzinho? Não. Eu concordo com o Hamlet que diz que se nós recebêssemos o que merecemos, todos apanhariam muito a paulada. Muita gente, né? O único investimento em bolsa que vale a pena é na bolsa e precisa de muita habilidade. Mas agora a renda fixa tá bom, hein? Tá bom. Né? Tá bom. Esse é o quê? Esse é o Platitudes, com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Falando sobre tutu, money, grana. Arame, faz-me rir. Dinheiro. Você tem uma relação boa com dinheiro? Eu tenho uma relação que melhorou. Olha, riram. Tem uma premissa. A premissa é tê-lo. Você sempre teve uma relação boa com dinheiro? Não. Eu repeti alguns erros de pessoas importantes na minha formação, que era usar o dinheiro sem pensar muito no amanhã. Tá. Então eu cometi erros, por exemplo, durante a década de 80 e 90 do século passado. Um dos erros que eu cometia era considerar o limite do banco parte do salário. Jura? Nunca pensei isso de você. E era uma das coisas, quando fizerem uma interdição judicial minha no futuro, este vai ser um grande argumento, porque quando você observar os resultados muito positivos de alguns bancos privados brasileiros, pense que ali tem meu sangue. Não. Que é bom que você está falando aqui no podcast para todo mundo ficar sabendo, né? Então, a pessoa que quiser colocar o argumento na petição de interdição, só ter visto Platitudes. Só ter visto Platitudes. Por quê? Eu ganhava e me esforcei muito sempre trabalhei muito, ganhava bem e vivia sempre além dessa renda. Porque eu achava, só se vive uma vez, eu mereço, eu trabalho muito. Estes argumentos, eu levei muito tempo para acrescentar educação financeira à minha educação. Então, hoje eu sei que eu não posso gastar, por exemplo, tudo que eu ganho. Hoje eu sei que eu devo reservar uma parte importante como uma reserva. Hoje eu sei que eu não preciso viver apenas através dessa renda, ou seja, que eu posso fazer coisas mais baratas, mas eu acho que eu lidei muito mal com dinheiro durante muito tempo. Jamais busquei agiotas, jamais busquei empréstimos, essas coisas, mas eu vivia além do que eu ganhava. Só o canal oficial mesmo, o agiota oficial, Agiota o permitido oficial, pela lei. Inclusive, os agiotas oficiais dos bancos costumavam ser piores do que o agiota, aquele que só quebra a perna, por exemplo. Você sabe que é interessante, porque eu nunca usei o cheque especial. Excelente. Mas eu também não acho que eu tinha uma relação boa com o dinheiro, por razões distintas. Acho que lá na minha casa, embora a gente tenha vivido com muita restrição de dinheiro, principalmente depois que o meu pai morreu, a gente sempre foi muito, claro, porque tivemos a possibilidade mas muito cuidadoso para não ultrapassar esse limite. Quase como uma convicção moral mesmo, sabe? O que é um erro, porque às vezes se endividar faz parte do processo, não que isso seja bom sem critério, mas muitas vezes as pessoas lançam mão de crédito para poder começar um negócio e tudo mais. Então é até ruim que a dívida seja vista como algo tão pejorativo. Mas a gente pode chegar nisso em outra fase aqui do podcast. Mas acho que a gente sempre foi muito severo, isso veio muito da minha mãe, por medo da consequência. Então, se isso virasse uma bola de neve, como a gente faria? Então, eu me lembro desde muito nova de que a gente sabia quanto ia ter no mês e a gente fazia conta, isso é uma lembrança muito viva, do quanto a gente podia comer. É tipo, o que a gente pode comprar com esse dinheiro? E isso vai influenciar, inclusive, na escolha de podemos comer uma pizza ou não, e caso possamos comer uma pizza, se é uma pizza do mercado ou é uma pizza da pizzaria. Então, tudo contado na ponta do lápis para a gente ter absoluto controle, porque era um orçamento muito apertado. Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito viva, que me traz algo positivo, porque eu sempre tive
muito medo dessa coisa do cheque especial. Então, era uma regra, eu não posso lançar mão desse recurso, impossível, ou não pagar a fatura toda do cartão e tal. Então, isso me forçava a viver nos meus limites. E isso me ajudou em alguma medida, porque quando eu começo a perceber que eu queria mais do que o meu dinheiro podia comprar, eu vou atrás de trabalhar para fazer mais dinheiro. Então, você me conhece, você sabe que a minha alternativa, poucas vezes, é reduzir o meu desejo. É sempre eu quero fazer mais dinheiro, conquistar mais para poder dar vazão àquilo que eu desejo. E sempre foi assim. Então, eu tinha 15 anos, pegar o ônibus eu morava longe da Praça da Árvore, mas ir num lugar para conseguir trabalhar, entregando panfleto, porque eu queria fazer dinheiro, porque eu precisava dessa renda extra. Então, eu começo a trabalhar muito cedo, porque eu queria ter mais dinheiro e não podia. Só que, aí as consequências negativas. Esse aprendizado foi um aprendizado mais de não posso entrar no cheque especial, o que não significa poupar, percebe? Sim. Como o dinheiro era muito curto, a gente só sabia que não podia gastar além do que tinha, mas a mentalidade de juntar dinheiro também não era tão presente, porque não sobrava muito para juntar. E aí, quando eu começo a ganhar dinheiro e tal, nos meus primeiros anos da advocacia, eu lembro até do Carlos, que cuidava do financeiro lá, falar pra mim: Gabriela, você tá ganhando dinheiro, você precisa juntar. E aí, meu bem, aí que eu tava ganhando pra poder viver o que eu queria, que eu sempre quis, aí a vida era uma festa. Então eu demorei também tempo pra me conscientizar de que eu deveria juntar. Um outro ponto negativo é como a ameaça da escassez foi muito poderosa durante grande parte da minha vida, e numa parte muito frágil da minha vida. Então, pensa, meu pai morre, tem uma questão emocional gigante ou pequena. E a minha mãe fica desesperada, porque ele era o principal provedor. Então, essa ameaça da falta de dinheiro é algo que me assombra até hoje. Então, eu estou tranquila, tenho meu dinheiro guardadinho, estou trabalhando, mas o tempo todo eu vivo com esse medo, e não só o medo, que aí eu vou jogar para você, porque eu quero muito saber a sua perspectiva pessoal e a perspectiva histórica e cultural brasileira, que é uma associação da abundância de dinheiro como algo negativo, como algo ardiloso, sabe? Então, como eu sofro ainda muito de olhar para o meu ganho material como consequência de um trabalho honesto e, portanto, algo bom. Claro, eu trabalho nessa compreensão racionalmente, mas o que eu estou dizendo, eu sinto que emocionalmente tem uma carga cultural que está dentro de mim, que é de olhar para o dinheiro e para o bem-estar financeiro e para o sucesso financeiro como algo nocivo. Tenho razão pensando na cultura brasileira, não tenho? Sim. Existem duas obras que podem dar esse pontapé em um debate. Uma é um grande texto de Simon Schama, um autor que eu gosto muito, que escreveu O Desconforto da Riqueza, sobre a sociedade holandesa do século XVII. O Desconforto da Riqueza. Simon Schama tem obras maravilhosas, uma inclusive sobre a arte, o poder da arte, que eu gosto muito, mas esse Desconforto da Riqueza fala de uma sociedade capitalista protestante, que é a Holanda, às voltas com uma prosperidade inédita. E o que se fazia dentro de uma sociedade capitalista para lidar com isto. E uma obra menos lida hoje, de um autor que nasceu na minha cidade, Viana Moog, com M-O-O-G, Viana Moog, ele escreveu Bandeirantes e Pioneiros. E é uma obra que é criticada pelo seu determinismo geográfico, influência weberiana excessiva, mas ele fala como nos Estados Unidos, o pioneiro, ou seja, aquele que vai para o oeste, aquele que vai em busca de terras ou de ouro, toda vez que ele atinge a prosperidade, é visto como fruto de uma predileção divina e de um esforço pessoal. E para nós, o bandeirante é visto como alguém que não agiu corretamente. A prosperidade no Brasil é vista como safadeza, falta de respeito à ética, associação com o Estado, roubo, etc. Mesmo que não seja, né? Mesmo que não seja. Nos Estados Unidos, a questão da riqueza, segundo Viana Moog, é vista como um elemento da predestinação, do
do esforço pessoal e da capacidade de empreender. Enquanto que no Brasil, isto é visto como alguma coisa errada. Nós temos uma lógica com a riqueza diferente da média dos Estados Unidos. Então, esta questão ainda mostra entre nós uma ideia comunitária. Se você prosperou, você tem que ajudar a família, você tem que ajudar o bairro, você tem que ajudar a rua, porque você ainda vive uma lógica um pouco indígena de uma renda mais ou menos igualitária, no qual não existe uma diferenciação social, tal como entre os astecas, por exemplo, o posteca, que é o comerciante, se ele vendeu muitas plumas de quetzal ou negociou com jade e adquiriu prosperidade, ele tem que dar uma festa para o bairro, para o caupule. Ele tem que distribuir a renda, ele não pode acumular. E essa é uma ideia de certo tipo de sociedade, por exemplo, de povos originários, onde a igualdade é um princípio. Não é concebível em um grupo de sociedades originárias, por exemplo, que alguém tenha muito e outro não tenha. E quando Montaigne faz seu estudo sobre os canibais, ele coloca na boca dos canibais Tupinambá, do Rio de Janeiro, ele coloca a seguinte pergunta emitida para ele: como é possível viver numa sociedade onde alguns têm tanto e outros têm tão pouco? Ele transfere a sua crítica para isso. Mas o dinheiro que você veio dando o exemplo da sua experiência de não ter na infância e ter perdido o pai, ele diz respeito a coisas que não são apenas de concepção de riqueza, igualdade. Ele diz respeito à sua relação com o seu ressentimento. Se você é ressentida e não teve na infância, você vai gastar muito para ter o que no seu imaginário de ferida narcísica ou de espinho na carne, usando tanto Freud como Paulo Apóstolo, vai hoje fazer eco. Então você vai precisar de uma bolsa que grite o seu valor, porque dentro de você há algo que duvida. A outra questão que aparece em muitos psicanalistas é que o dinheiro é uma relação com o seu universo sexual. Então, como você vive a sua sexualidade com prudência, com moderação ou se entregando ao prazer, tem a ver com o gasto do dinheiro. Vocês ouviram o canal falar sobre o cheque especial, né? É cheque especial. Pensaram também? Hein? O pensamento intrusivo aí foi o mesmo que o meu? Quem me dera que fosse essa grande... E a terceira coisa é a falta, que é a falta muito importante de educação financeira. Meu pai, por exemplo, foi um grande educador do português, da ética. Mas meu pai falhou porque ele não teve e ele não conseguiu produzir educação financeira. Meu pai foi um advogado próspero. Temos uma infância que dentro dos padrões interioranos da década de 60 e 70 havia abundância. Tínhamos babá, jardineiro, motorista e o diabo a quatro. Mas meu pai era um homem que gastava o que tinha. Então nós temos uma experiência de voltar de uma viagem luxuosa de carro, onde inclusive ele levava a família estendida. Chegamos a alugar 2 andares de um hotel para caber toda a família e ele comunicar no carro: amanhã vence a luz e eu não tenho dinheiro. Após ter proporcionado a festa de Babette, citando um filme, para toda a família. E minha mãe se desesperava com uma mulher de origem alemã, luterana, com essa falta de prudência. Meu pai era generoso em um grau quase patológico e ele não guardava. Ele sempre acreditava que ele ia trabalhar muito para conseguir mais dinheiro. E conseguiu a maior parte desse tempo. Quando eu cheguei a São Paulo, eu cheguei buscando qualquer emprego que pudesse me sustentar, e a partir do momento que eu passei a me sustentar, eu passei a crescer financeiramente e cada vez mais, quase que num contínuo, e sempre gastando mais. Então eu reproduzi um pouco da falta de educação financeira do meu pai. E como eu não queria comprar um apartamento, por exemplo, de 30 metros quadrados, porque eu achava que eu queria um maior, eu acabei pagando aluguel mais tempo do que todos os meus colegas, porque eu queria um apartamento melhor, enquanto que os meus colegas mais educados compraram um apartamento muito pequeno, depois com mais acúmulo compraram um pouco maior e assim foram fazendo. Outra característica da falta de educação financeira: adequar seu sonho à possibilidade do momento. Não? Então não adianta eu ficar fora dessa questão. São muitas questões. Nossa relação capitalista com a ideia de êxito,
nossa relação com o nosso ressentimento, nossa relação, porque alguém me disse, uma famosa marca de bolsas do shopping, alguém que ligado a essa marca me disse assim, como é que eu vendo para a classe média? Classe média vai lá comprar num shopping de luxo e olha que a bolsa está custando 40, 50 mil reais, 10 mil dólares ou mais e diz, isso é demais. E a vendedora deve dizer, é verdade, nossa marca é muito exclusiva, pouquíssimas pessoas podem comprar, inclusive só vendemos para grupo AAA, mas se a senhora não pode, eu posso indicar uma loja mais popular. A pessoa compra 2 bolsas, porque lidar com o ressentimento é um caminho muito eficaz para eu fazer a pessoa ter um celular equivalente a 3 meses de renda dela, Sim. porque eu estou lidando com o ressentimento. E é mais importante que vejam que eu tenho um celular muito poderoso do que eu fazer esse planejamento. Lidar com o ressentimento é uma fórmula de vendas muito eficaz. Ao mesmo tempo, e claro que a gente não está aqui falando, pelo menos eu não estou falando agora, das pessoas numa situação de privação importante, mas quando a gente já ganha um pouco mais de dinheiro, a gente vive numa sociedade que valoriza esses símbolos de status, né, Karnal? Então, você vai precisar aprender a gerir o seu dinheiro, inclusive para conseguir comprar alguns símbolos de status que você vai conseguir trocar por prestígio, por exemplo, na sua área, para conseguir ascender, principalmente nessa época de performance, de redes e tudo mais. O que eu estou dizendo tem que tomar cuidado com o narciso ferido, para não ser direcionado completamente por ele, mas conseguir fazer um juízo racional e estratégico, inclusive dos símbolos que você vai manejar, o que te permite, por exemplo, pensar no vintage, em ter outras opções e tal. Eu tô dizendo porque às vezes você fala, pô, mas, sei lá, vou lá trabalhar num escritório de advocacia. Faz diferença. Eu, quando comprei meu primeiro carro, o primeiro carro que eu pude comprar com meu dinheiro, eu pensei qual carro que, cabendo naquele orçamento que eu tinha, seria visualmente mais apelativo para a imagem que eu queria construir como advogada, para eu fazer uma decisão acertada. Então, ok, tem um budget, tem um orçamento, tem um orçamento, não vou extrapolar esse orçamento, mas dentro desse orçamento eu vou fazer uma escolha estratégica por um símbolo de status, sim, porque esse símbolo de status vai comunicar a imagem que eu quero passar para os meus clientes, e ele importa, às vezes, no primeiro momento, mais até do que a minha capacidade na advocacia. Eu era uma advogada jovem, e aí eu queria comunicar já algum sucesso na minha empreitada, então eu vou buscar, e eu lembro de escolher, por exemplo, um modelo sedã, porque eu achava que ele era mais sério e era o que eu precisava porque eu ainda era jovem, e o único modelo sedã que, com aquele dinheiro, eu conseguia comprar o banco de couro caramelo, porque geralmente, naquela época, o banco de couro caramelo era acessível só para os carros mais caros. Então, eu consegui o banco de couro caramelo, era uma distinção. E as pessoas percebem como distinção. Então, eu construí muito a minha carreira também manejando, de forma sábia, acredito eu, esses símbolos. Mas eu queria falar um pouco sobre a coisa do dinheiro como necessariamente um esquema, uma coisa ruim, porque o que eu acho que a gente precisa pensar é que quando você olha para qualquer pessoa que obteve sucesso financeiro como um golpista, como um sacana, como alguém que descumpriu a regra do jogo, o que até faz algum sentido, a gente vive numa sociedade com um índice de corrupção muito alto mesmo e tal, mas é perigoso porque você cria para si, olha o meu discurso de coach, mas é verdade, uma crença limitante. Que se você acha que toda pessoa que ganha dinheiro é filha da puta, como é que você se organiza para ganhar dinheiro? Como é que você cobra pela sua prestação de serviço? Se você acha que todo mundo deve entregar seu produto ou serviço de graça, como é que você cobra pelo seu produto ou serviço? Então, é só se eu valido o outro no seu trabalho e na busca pelo seu sucesso financeiro que eu consigo me validar. Eu digo isso porque, às vezes, se você olha para o dinheiro como algo sujo, você não consegue nem atuar para buscar o dinheiro e nem falar abertamente sobre ele para pensar a educação financeira. Então, assim, o dinheiro é um não assunto. Então, como que eu busco ajuda para aprender a lidar com o meu dinheiro? O dinheiro é um não assunto.
Então, como que eu falo sobre usar o dinheiro para conseguir adquirir símbolos de status que são partilhados socialmente para eu conseguir construir a imagem que eu quero? O dinheiro é um não assunto. Como que eu sento com o meu futuro parceiro para falar, olha, como é que vão ser as nossas contas, como é que a gente vai dividir, o que que a gente vai juntar? Se o dinheiro é um assunto sujo, a gente não fala sobre ele. E isso é terrível porque as pessoas que tradicionalmente dominam o dinheiro estão falando sobre dinheiro, tá? Todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que quer ganhar mais dinheiro, o status quo tá falando sobre dinheiro, mas tenha certeza absoluta. E aí a gente aqui, que não vem desse lugar do manejo do contato com o dinheiro diário, se a gente acha que isso é um não assunto, o dinheiro vai continuar na mão de quem? De quem está lá falando sobre dinheiro, de quem se permite buscar o dinheiro como objetivo. E a nossa sociedade não é mais uma sociedade primitiva. Ela é uma sociedade capitalista. A forma como a gente se organiza é essa, mas eu não concordo. Tudo bem, busque a substituição por uma outra forma da gente se relacionar, o que é absolutamente legítimo. Eu também não acho que o nosso sistema seja infalível. Acho que tem um monte de falha que a gente precisa corrigir. Propõe uma solução. Por enquanto, esse é o sistema que vigora. E se a gente não puder falar sobre isso, inclusive admitindo que dinheiro é poder no mundo que a gente vive, né? E que se a gente quer ter mais poder também, inclusive para a gente poder produzir, não, para a gente poder sugerir alternativas a essa forma de se relacionar, a gente vai precisar trabalhar com essa questão financeira. Se a gente não conseguir internalizar isso e não conseguir trabalhar em direção a isso, a gente fica sempre com a mesma configuração social, que é os grupos que têm dinheiro e poder vão continuar sendo os grupos que têm dinheiro e poder, e as pessoas que estão embaixo não falam sobre esse assunto, não legitimam a busca por dinheiro, acham que dinheiro é sujo, e aí continua tudo do mesmo jeito. Em 61 anos de vida, eu encontrei 2 pessoas que não davam bola para dinheiro. Uma bilionária, Fácil, né? herdeira e com seus bens bem administrados por um grupo muito sério. E outra, uma pessoa muito simples, um ex-jesuíta, que vivia em extrema limitação financeira, mas não era algo que perturbasse. São 2 pessoas, mas encontrei muita gente que lida de forma ressentida com o dinheiro, sobre aqueles que têm ou sobre aqueles que não têm. Então, a grande questão é que nós precisamos observar com objetividade as coisas que nós queremos e as possibilidades que nós queremos a partir disso. Você falou de sociedade capitalista. O dinheiro, para mim, cada vez mais eu tenho consciência disso, significa liberdade. Total. Então, quando eu tenho dinheiro, e para ter dinheiro eu abro mão de parcelas da minha liberdade, ou seja, eu me submeto às vezes a contratos, horários ou metas para isso, para em troca receber outra liberdade. A liberdade, por exemplo, durante alguns anos na fase inicial da minha vida profissional, eu não tive carro. Por 2 motivos. Eu não sabia dirigir, aprendi a dirigir aos 30 anos. E segundo motivo, eu não tinha dinheiro para ter um carro. E quando eu tive meu primeiro carro, eu percebi que um carro abastecido, meu primeiro carro foi um Gol a álcool, cor azul calcinha. Quando você Lindo! que era um carro que no inverno para ligar era um fenômeno metafísico. Este carro simples, que me deu uma grande alegria, este Gol que eu adorei, tive por vários anos, ele era eu poder dizer numa festa, num sítio onde eu estava, eu vou embora. Enquanto que no momento anterior eu tinha que promover um plebiscito sobre as pessoas que me trouxeram, dizendo, gente, 4 da manhã, já tem gente vomitando, vamos embora. Será que não tá na hora? Antes eu tinha que negociar, e agora com o meu carro eu posso dizer, eu preciso ir embora agora, já foi, o que essa festa tinha já aconteceu. Isto é uma liberdade. E para ter esse carro, vou pagar IPVA, vou ter que abastecer de álcool, vou ter que arrumar uma vaga de garagem num prédio onde não tinha vaga de garagem onde eu morava. Então eu tenho que fazer outras negociações. Então para mim é a grande liberdade. Sim. Liberdade é um fato que não depende de fatores materiais. Obviamente, é uma situação interna. Mas a liberdade pode ser ajudada quando você ganha o suficiente para isso. Pesquisas são muito claras, especialmente o professor Achor, de Harvard, Achor, A-C-H-O-E, Sean Achor, quando ele fala, a miséria traduz-se na forma de infelicidade.
Quando você não tem dinheiro para comer ou vê seu filho chorando de fome, não há felicidade possível. Então, superada a miséria, eu já ganho, vamos dizer, no Brasil, eu ganho R$ 3.500, tenho um filho. Eu consigo comprar a cesta básica, eu consigo levá-lo ao médico e comprar alguns remédios, porque eu tenho o SUS, mas eu tenho que comprar remédios. Aí, a partir deste fato, eu superei a miséria. O dinheiro não tem mais uma relação matemática, ou seja, eu não serei 10 vezes mais feliz se eu passar de 5 para 50 mil. E não serei 100 vezes mais feliz se eu passar a 500 E mil. diminui progressivamente, né? Exatamente. Então, aí já é uma questão subjetiva. Agora, não há dúvida, se alguém está passando fome e está em situação de rua, eu não posso romantizar. Não há felicidade Sim. possível para isso. Mas a partir daí, eu vou estabelecer o que eu quero. Não é necessário ganhar muito para ser feliz. Isso é uma fantasia das pessoas. Não é necessário. Mas o que eu não posso é interpretar que o que eu ganho comparando com os outros vai me dar menos ou mais Sim. felicidade. Este é um grande problema. E, de novo, eu volto a dizer uma coisa que deveria ser engraçada, mas é muito filosófica. Quando eu me mudei para o apartamento que eu estou hoje, que foi o maior que eu já tive pagando pelos meus meios, eu recebi pessoas de variados grupos sociais. E as pessoas milionárias que me visitaram olharam para um apartamento e disseram: não, você não precisa de muito mais do que isso. E me consolaram pela minha conquista. Pequenininho, mas charmoso, né? Charmoso. E uma pessoa chegou a perguntar: isso é um quarto e sala? Então, assim, estúdio. outras pessoas mais simples que visitaram olharam e disseram: nossa, mas só para você tudo isso? Então, Cabe eu um tenho- piano na sala do quarto e sala, tá? Só para vocês terem um É um parâmetro. piano de calda. Quando derrama coisa doce nele, é um piano de calda. É. Calda. Então, Meu avô falava assim. calda. Põe um papo de anjo em cima, vira um piano de calda. Isto é uma questão comparativa, sempre comparativa. E eu preciso saber qual é o grau da minha ambição, do meu ressentimento, inclusive porque se eu não puser freio, eu nunca vou estar satisfeito. Sim. Eu nunca vou estar absolutamente tranquilo. Agora, eu vou dizer uma outra questão curiosa. Eu estive em um hotel que, por acidente, por função de relação, eu estava junto a uma das mulheres mais ricas do mundo. Eu estava em um hotel do Rio. E esta mulher desceu para fazer as unhas no hotel. E retornou à piscina logo em seguida. Falava bem português, apesar de não ser brasileira. E ela diz: $100 por uma unha é um absurdo. Esta mulher poderia olhar para aquele hotel em Ipanema e dizer: gostei, embrulha que eu vou levar. Achei legal. Faz para viagem? Faz para viagem. Esta mulher é capaz de achar, Claro. como eu acho também, que $100 por uma unha é muito. Ela é capaz de voltar e dizer isso. Talvez se ela ganhasse muito menos, talvez só $1 milhão, ela, ao ver o valor, ela diria: não, eu faço, porque ela se sentiria atingida. É preciso ter muito dinheiro para dizer que está muito caro. Exatamente, exatamente. Eu ia dizer, porque várias vezes eu vejo, mesmo a coisa da bolsa, assim, algumas pessoas que já têm muita grana falarem assim: ai, que bobagem, uma bolsa de grife, ai, uma pessoa que quer, assim, desmerecendo. E eu fico pensando, gente, eu precisei ter dinheiro para entrar na loja e comprar 2 bolsas de uma vez para agora poder dizer: ah, que bobagem, não preciso. Eu precisei que comprar no Bom Retiro não fosse uma necessidade, uma imposição, para dizer: pô, tem várias boas oportunidades no Bom Retiro. O que eu quero dizer é, quando você só consegue aquilo, quando existe um universo que não é permitido para você, você deseja, porque a gente se comunica assim como sociedade. E aí, alguém que já tem muito, menosprezar esse sentimento, pô, sabe? Eu até hoje tenho dificuldade de falar que tá caro. Aconteceu, eu vou te contar uma história. Eu tava organizando a minha casa. Aí, depois que os arquitetos fazem a casa, tá o pilão rindo. Depois que os arquitetos fazem a casa, eles fazem o staging, a produção. Então, o que eles fazem? Vão lá, botam uns copos, uns livros, uns negócios para enfeitar e para ficar bonito.
E a loja manda e você depois escolhe o que você quer ficar. Tá. Eu tava ali meio de passagem, fazendo outras coisas, a pessoa falou assim, abriu um copo e falou assim, olha esse copo, você gosta? Gosto. Ela falou, não, só pra saber se você gosta, porque eu tenho os outros, pra saber se a gente desembrulha tudo. Falei, não, eu achei bonito. Copos, taças, era, sei lá, uns 20 copos. Entre taças e copos. E desembrulhou, tá bom, bonito, né? Bonito, legal. Aí veio o valor. Chegou a nota. Uhum. Carnal. Custava R$1.000 cada copo. Mas um cristal Baccarat Carnal. esculpido à mão do século Carnal, XIX. eram 20 copos. Eu tinha acabado de pagar uma obra. Uhum. E aí a questão é, tenho hoje R$20.000 para pagar pelos copos se eu quiser e não entrar no cheque especial? Tenho. Mas eu achei que, todo copo, achei caro. Falei, não, muito caro. E não era, na conta não tinha só copo, tinha bandeja de acrílico, que eu não sei se você viu também, mas bandeja de acrílico é pela hora da morte, gente. Acrílico tá mais caro que ouro. E aí era uma conta gigantesca e eu cheguei pro Thiago e falei, Thiago, chegou essa coisa e eu falei que eu queria que desembrulhassem os copos. O que eu vou fazer? Ele falou, você vai falar que você não quer. Eu falei, eu não consigo. Ele falou, manda uma mensagem para vendedor e fala que você viu que é caro, que você não quer os copos. Eu falei, eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu escrevi a mensagem falando assim, olha, minha esposa gostou, pediu para desembrulhar, mas é que não sei o quê. Mandei pro Thiago, que por sua vez encaminhou para a vendedora, porque eu não conseguia falar. A Gabriela da Vila Mangaló tava ali desesperada, vão descobrir que eu vim da Vila Mangaló, entendeu? Meu Deus, agora que eu estou entrando nesse mundo. E aí o que eu digo é, eu sei que é uma bobagem. Outro dia eu compartilhei no Instagram que eu também tava no Beverly Hills Hotel chiquíssimo. E a gente tinha que... Eu precisava imprimir um negócio. Eu não consigo pedir pra imprimir. Porque o hotel... Ai, que chique, eu vou chegar. Imagina que eu vou pedir pro cara da recepção imprimir uma folha. Eu fico toda sem graça. Então a gente carrega com a gente. Sim. E eu acho errado, quando você tá nesse outro lugar da vida, você ridicularizar essa relação. Porque, sei lá, tipo, quantos anos eu vivi me sentindo não pertencente àqueles espaços, sem poder consumir o que eu gostaria, achando que aquela realidade nunca seria minha. Então, é duro mesmo falar que você não quer o copo. Já passei por isso, Gabriela, em diferentes estágios financeiros. Eu fui a uma loja de produtos de cozinha e achei de alumínio uma espécie de rolha para vinho que você torcia um pouco e vedava o vinho. Achei muito prática, eu só tomo uma taça por noite. Quando cheguei ao caixa e descobri que era muito superior aos vinhos, aquela pequena rolha de metal, eu tive vergonha de dizer E e o comprei. erro de Tenho ir até até no hoje. caixa, né? Até hoje. Você quer saber outra situação? É que você não passa muito por isso, mas você tá no cabeleireiro. Não passo. Foi fazer uma escova. E aí o cabeleireiro, não façam isso, cabeleireiros. Fala assim, quer fazer um babyliss? Quando você chega no caixa, Você preço descobre que o baby veio da Europa em primeira E classe. você não tem coragem. Eu lembro muito de passar por isso e não ter coragem e voltar pra casa aos prantos. Tipo, como é que eu vou fazer? Porque eu paguei. Porque você não tem coragem de falar, eu não tenho dinheiro. Então, eu acho que, inclusive, para que a gente não passe por esses constrangimentos, a gente precisa melhorar a nossa relação com o dinheiro. Achar que Sim. é legítimo, honesto e justo que a gente trabalhe e receba uma remuneração. Achar que é legítimo, honesto e justo ser ambicioso financeiramente. Falar sobre dinheiro como qualquer outro assunto é importante também para a gente não se constranger de dizer, eu não tenho dinheiro, porque não é vergonha. Não é vergonha. E você pode não ter o dinheiro ou não ter o dinheiro para aquilo, enfim. Você falou do Bom Retiro. Quando minha mãe veio um dia a São Paulo, o sonho dela era 25 de março. E onde ela tinha ouvido falar de produtos abundantes e baratíssimos, e eu fui com a minha mãe a 25 de março, pela primeira de 2 vezes. A outra foi para gravar um programa 25 de Se março. você quiser, a gente pode ir comprar acessórios na Ladeira Porteirã, maravilhoso. E aí, compramos, chegamos à casa onde a minha empregada, saudosa Maria José, de Guaxupé, Minas Gerais, olhou, onde vocês compraram isso? Ali, aos redores da 25, ela olhou. Gente rica, eu só compro no Brás. Para ela havia 2 categorias, a mais barata, que era o Brás, e gente endinheirada e aristocrática,
Que vai no Bom Retiro. comprava na rua, que assinala a data da nossa primeira Constituição, 25 de março de 1824. Eu já fui no Brás E também. eu nunca imaginei que eu seria tido por rico por comprar na 25 de março. A mesma Maria José, já falecida, saudades, que ao perguntar quanto era o vinho que eu estava... E era um vinho que eu chamo desse católico, Santa Helena, Santa Cristina, os vinhos católicos. E eu disse para ela, uns 10 dólares, um pouco menos, e eu disse para ela, uns 50 reais. Ela disse, nossa, vocês não sabem onde enfiar o dinheiro, ela me disse. Será que ela imagina que há vinhos de 500 mil reais? Que há vinhos... Nem eu imagino. Não, porque gastar numa bolsa tudo bem, agora num vinho. Num vinho. Que você... Então, assim, passa, é sempre né? a comparação e sempre como a gente lida com o ressentimento da gente. Se a gente conseguir lidar com esses maus conselheiros, que são os sentimentos negativos do ressentimento, e dizer, eu não preciso ter o celular mais atualizado porque eu só preciso me comunicar e fazer uso desse celular. Eu não preciso ter essa bolsa, ou se eu quero ter, eu posso ir aos lugares onde essa bolsa seja elegante, mas não tenha este valor. Sim. Ou eu posso ir a algum site onde essa bolsa é vendida com pequeno uso. Eu tenho um amigo milionário que só compra seus carros de luxo dos amigos milionários. Sim. Ou seja, ele compra um carro de extremo luxo com 1 ano de uso, porque há outros milionários que só admitem... E é gestão, né? É. Como eu posso fazer o melhor a partir dos meus objetivos, que pode ser só receber mensagem, ou preciso de um celular bom porque quero parecer que tem... Qualquer que seja o seu objetivo, mas como eu posso fazer o melhor possível dentro da minha realidade, com o orçamento que eu tenho e garantindo um espaço para conseguir juntar alguma coisa para o futuro. E para isso a gente precisa falar sobre o assunto. Eu vou ler a mensagem do Felipe, que quer um pitaco no BO, mas depois eu vou perguntar para você, que é uma história muito boa, sobre quando te pediram para fazer um evento de graça, que é a desvalorização do trabalho intelectual, e você deu uma resposta que eu acho espetacular. Então, quem quiser escutar, fica aí. Eu sou o Felipe. Eu estou passando por uma situação bastante complicada com a minha esposa. Desde que começamos a morar juntos, decidimos dividir as despesas igualmente, mas recentemente descobri que ela tem um débito significativo, que ela nunca mencionou. Ela está endividada com um valor considerável que está pagando em parcelas, e eu só soube disso porque recebi uma notificação de um credor. Quando perguntei sobre isso, ela admitiu que, além de dívidas antigas, também contraiu novas dívidas para manter o padrão de vida que mantemos, sem me informar. Ela diz que tem vergonha e que a situação está sob controle, mas me sinto traído por não ter sido informado e por ter que lidar com isso de forma inesperada. Como é que eu posso lidar com essa situação sem causar um rompimento no nosso relacionamento? E como encontrar uma solução para as finanças que funcione para ambos, considerando que agora eu estou envolvido nas dívidas dela? Aí eu falei que dinheiro também tem a ver com amor. Você sabe que paixão é um elemento que desestabiliza o orçamento. Não? Sim. Realmente, paixão é um grande problema para as pessoas. Eu me lembro de estar em um congresso com professores alemães e um dos professores, muito simpático, me convidou para um café. E fomos para a fila do café e eu vi um muffin. E eu não tinha tomado café da manhã, eu peguei o muffin e o professor me disse diretamente, o convite é para o café, o muffin você paga. E eu pensei em português, imbecil, avarento. É claro que eu pago o meu muffin, mas não precisa dizer isso. Vou comprar 2. Vou comprar 2, vou lhe oferecer. Você sabe quanto que eu paguei por um copo no Brasil? E assim, essa objetividade que os europeus têm de fazer críticas, não parecer pessoal, de tratar essas questões financeiras, eu acho um bom exercício, né? Uma relação a dois precisa ter uma discussão afetiva sobre família, sobre sexo e sobre dinheiro. Nós vamos assumir as contas, nós vamos dividir essas contas. De novo é a questão da aparência versus a realidade. Eu quero pagar tudo para você no restaurante, mas isso me pesa? Se me pesa, é uma decisão ruim. Sim. Eu só posso pegar um voo de primeira classe ou executiva se não me pesar. Se me pesar, ainda é hora da econômica e poder aproveitar mais coisas. Então, se não for para a aparência, então quando eu posso usar e isto não vai me pesar, como eu fui de carona com um amigo milionário à Europa
alguém no avião de carona, um jato privado para a Europa, se ofereceu para dividir o combustível e Compartilhe o essa contato, pessoa né, do levou, amigo. essa pessoa levou uma cotovelada do marido porque compartilhar aquele combustível eram alguns apartamentos. Porque ela sugeriu, a gente não pode compartilhar, pelo menos o combustível, já que ele não está cobrando nada, e o marido deu uma cotovelada. Não era uma vaquinha para comprar um sanduíche ou uma pizza. Era... Você Aliás, tem isso aí $250 mil só pelo trajeto. em dinheiro na carteira. Aliás, isso é uma coisa boa, né, que você falou. Como a gente precisa ter sensibilidade, por exemplo, vamos sair para jantar, você sai para jantar com uma turma de pessoas que você não sabe a realidade financeira de todo mundo. Aí você sozinho escolhe uma coisa caríssima, ou você bebeu bebida alcoólica, ninguém bebeu na mesa. Pô, não propõe dividir todo mundo igual, cara. Sabe? Maior constrangimento. Tem que considerar que as pessoas têm realidades diferentes. Eu só lembrei por causa da sua história. Mas o cara. Volte ao O programa. Karnal tergiversou, não falou nada da história do Felipe. Será que isso não seria uma traição? É isso que eu ia falar. Eu acho que a história do Felipe e da esposa é uma traição. Uhum. Porque ela esconde uma realidade relevante. Significa que isso é imperdoável? Claro que não. Eu não acho que traições são imperdoáveis, mas acho que são erros. Traições são traições. Você precisa considerar como um erro e aprender a partir daquilo. E o Felipe tem todo o direito de não querer viver com ela, porque ele vai ter que suportar um peso sobre o qual ele não tinha ciência. Eu vou espirrar, peraí. Sim. God bless you. Amém. Sobre o qual ele não tinha ciência e que tem um impacto na vida dele. Não é obrigado a querer conviver com isso. Por isso que é tão importante que a gente seja honesto sobre tudo. Porque a relação, essa decisão de com quem a gente vai compartilhar a nossa caminhada, ela é talvez a decisão mais importante da nossa vida. E a gente tem o direito de saber sobre o outro. Porque você precisa ter os elementos ali postos na mesa para poder tomar a decisão. Principalmente se isso vai ter um impacto na vida do outro. O orçamento se torna conjunto. As suas dívidas vão ter impacto sobre a minha vida. Sobre o quanto de liberdade eu vou ter. Porque e aí vai chegar uma hora que eu vou precisar direcionar o dinheiro que eu juntaria para o meu futuro para pagar a sua dívida? O Felipe pode querer fazer isso? Pode. O Felipe tem a obrigação de fazer isso? Não. O que é importante, e de novo, eu não acho que a falha eu não sei o nome dela, seja uma falha imperdoável. Isso acontece. Tudo bem. Eu não acho, aliás, acho que pouquíssimas falhas são imperdoáveis, mas claro, depende do critério da pessoa que está ali do seu lado. O que a gente não pode achar é que as decisões que eu tomei sozinha, sejam sobre qualquer assunto, mas também sobre os meus assuntos financeiros, eu não posso achar que a outra pessoa é obrigada a suportar as consequências dessa decisão se ela não fez parte daquilo. Então, uma dívida é um dado importante e tem impacto no desenvolvimento da vida daquele casal. Então, ele tem o direito de tomar a decisão que ele achar mais confortável. E dentro disso, eu acho que, Felipe, o que você pode é ser muito honesto sobre a sua disponibilidade em ajudar, quanto do teu orçamento você está disposto a compartilhar para sanar o problema dela. Você disse que, por exemplo, ela fez algumas dívidas para conseguir manter o padrão de vida de vocês. Então, talvez ela não possa compartilhar, dividir os gastos do casal da forma como vocês estabeleceram. Isso pode significar que vocês vão ter que fazer uma divisão que não é 50-50, que é 60-40, 70-30. Isso é razoável para você? Funciona? Não funciona? Então, só vai ter que colocar tudo em pratos limpos e fazer escolhas. E esses pratos deverão ser de porcelana nacional. Para não gastar muito, né? Pratos limpos. É um dos motivos para dissolver um casamento. Na verdade, a Igreja Católica não admite o divórcio, mas entende que às vezes há condições que não realizaram o sacramento. Então não houve de fato casamento. E um deles é você ter me escondido algo que se eu soubesse não teria casado. Então você escondeu, por exemplo, sua esterilidade, você escondeu alguma coisa que se eu soubesse eu não teria casado. Então de fato não houve sacramento porque ele não envolveu plena consciência de todas as questões. É muito difícil, mas isso tem que ser falado antes do casamento. Tem histórias divertidas aqui, porque eu gostei de ler algumas dessas coisas. Por exemplo, alguém diz assim, vou pegar aqui,
Resolvi direcionar meu dízimo, deve ser dízimo, para quem precisa ao invés da igreja. Às vezes me sinto errada. Será crença limitante? Não, porque a ideia do dízimo no Antigo Testamento é uma ideia de um fundo comum para auxiliar necessitados. Essa é a ideia da instituição do dízimo. Se você já dirige aos necessitados, do ponto de vista bíblico, tudo bem, não tem um problema. Agora, eu gostei muito de Samuel Vieira, que diz assim: às vezes queria ser pobre uma única vez na minha vida, todo dia cansa. Cansa. Ó, começa a guardar até ter uma crise de impulsividade e tudo acaba em sushi e Big Mac. Resistir a sushi e Big Mac realmente é muito difícil, eu entendo a sua dor. Mas eu acho que vale para a vida como um todo pensar nessa capacidade de abnegação momentânea para a gente usufruir de maior tranquilidade no futuro. Estou dizendo que você não deve comer nunca um Big Mac? Claro que não. Assim, eu sou filha de um pai que morreu com 39 anos, então a gente precisa ter um equilíbrio entre presente e futuro, porque senão, salvando para o futuro que pode nunca acontecer, você deixa de viver a única vida que você terá a chance de experimentar. Mas a gente também tem que pensar que o futuro é uma possibilidade. Então, precisa fazer um equilíbrio entre o agora e o amanhã. O que eu diria para você é que tem duas coisas legais para fazer. Uma primeira é reduzir o número de vezes em que você come fora e já estabelecer quais momentos serão esses. Então, pensar que se você conseguir não comer delivery por 3 semanas, por exemplo, na quarta você come. E aí você tem quase que um prêmio por aquela atitude de poupar. Tem alternativas que é pensar se você pode, se gosta muito de hambúrguer, pensar, ou sushi, pensar em como cozinhar isso em casa com um custo reduzido. E tem uma outra coisa muito legal que é, se funcionar para você poupar as 3 semanas de delivery e comer na quarta, e você disser para mim, mas eu gostaria de poder comer Big Mac uma vez por semana, como é que você vai pensar em fazer uma renda extra para conseguir colocar esse Big Mac uma vez por semana? Usar esse seu desejo de viver mais as satisfações no presente como um impulsionador para você pensar em outras maneiras de ganhar dinheiro. Não estou dizendo que é fácil fazer renda extra, não estou dizendo que é mágico. O que eu estou dizendo é, a gente precisa fazer restrições, mas o pensamento também não pode ser só restritivo, porque se ele for só restritivo, não tem mentalidade de expansão, e a gente precisa de mentalidade de expansão para conseguir crescer e alcançar mais coisas na vida. Então, eu faria um equilíbrio entre os dois cenários, as duas estratégias. Uma estratégia de corte e uma estratégia de crescimento, colocadas paralelamente, empreendidas paralelamente, para que você consiga guardar dinheiro e comer seu Big Mac sushi. Uma estratégia ruim é aquele modelo histórico dos faraós do Egito, que ao assumirem o trono, seu primeiro ato era o início da construção da sua pirâmide. Seu primeiro ato, as pirâmides são típicas do Antigo Império, mas mesmo já no Novo Império, com mastabas, hipogeus, outros tipos de túmulos, os faraós começavam sua vida planejando onde passariam a eternidade. Então tem que ter cuidado para não fazer aquela vida fúnebre daquela pessoa que dirige tudo para uma possível velhice e guardam tudo para serem felizes depois dos 75 anos. Então eu tenho que saber que quem não guarda dependerá da caridade de estranhos, como diria na peça de um bonde chamado Desejo. Quem não guarda vai depender da caridade de estranhos e quem guarda tudo não viverá. Este equilíbrio é muito importante. E às vezes é a estratégia de um prazer maior. Toda a minha geração de classe média, toda a minha geração tinha o seguinte desafio: como comprar o primeiro apartamento. Vendia o carro, vendia o telefone, que era um valor, ficava sem nada, dava entrada no apartamento, se mudava para o apartamento pelado, ia botar livros em cima de tijolos. Ia fazendo aos pouquinhos. Isso, ia dormir com colchão no chão e ia construindo a sua vida. Eu quero um prazer de médio e longo prazo, que é o apartamento, para isso eu vou me privar de um prazer imediato, que é o carro que eu tenho. Então, as questões de quais são os sacrifícios
que eu quero. E cuidar que os conselhos de outras pessoas sobre dinheiro nascem da sua renda. Quando alguém me diz assim, que milionários não compram casa própria, vivem de aluguel porque aquele dinheiro investido vai render o aluguel, lembre-se, milionários não compram casa própria. Sim. Então, cuidado que o conselho que vale para Pro um milionário. milionário pode não ser o seu. Casa própria é o maior investimento que a classe média em geral faz ao longo de toda a sua vida e de fato é mais difícil hoje. A geração pós-Segunda Guerra teve uma grande onda de crescimento. Quase todo mundo, por exemplo, na década de 60 e 70, entrava em um financiamento do BNH e pagava muito pouco e moram em apartamentos maiores. E hoje é muito mais difícil para um jovem comprar seu próprio espaço. Muito mais difícil. E uma coisa importantíssima, estudem sobre dinheiro. Estudem sobre investimentos, porque não adianta nada você guardar o dinheiro e deixar debaixo da cama ou deixar numa aplicação que rende pouco. Você precisa saber onde colocar o seu dinheiro, saber o que vai dar mais retorno e saber tomar decisões. Você falou da casa. Eu comprei a minha casa numa época em que o Brasil estava com juros muito baixos. E eu conheço uma pessoa que comprou uma casa na mesma época que eu, financiada. E essa pessoa optou por uma taxa de juros variável. O que acontece na prática? Você tem uma taxa de juros que está bem baixinha. E aí a taxa de juros variável, ela é essa taxa bem baixinha. A que não varia, a pré-fixada, ela vai ser um pouco maior. Só que você tem a estabilidade no tempo. Como essa taxa âncora estava muito baixa, mesmo a pré-fixada, ela não estava tão alta. Essa pessoa que comprou com a taxa variável, em 2020, parece que ela fez um bom negócio. Depois a taxa de juros no Brasil voa. E o que acontece com a taxa de juros do financiamento dela? Voa junto, porque era uma taxa variável. Então, precisa saber essas coisas. Não dá para não saber gerir o próprio dinheiro. De novo, se dinheiro é liberdade, eu diria que, como o Karnal falou, e eu concordo com ele, dinheiro bem gerido é liberdade. Dinheiro é liberdade quando a gente sabe lidar com ele, quando a gente tem conhecimento para lidar com ele. Então, a gente precisa deixar o tabu de lado, não só para conseguir se organizar, para buscar e ganhar dinheiro e se sentir bem a partir disso, mas para saber lidar com ele e se educar para lidar com ele. E aí eu queria fazer a pergunta que eu disse que ia te fazer, Karnal. Quando a gente tem vários fatores que contribuem para essa questão de ser difícil de cobrar, falar sobre dinheiro, ser mulher é uma questão, porque as mulheres tradicionalmente não são vistas como aptas para gerir o próprio patrimônio. A gente viveu sob as tutelas dos pais e dos maridos, não podia ter patrimônio próprio. Isso é muito recente, é a geração da minha mãe que a gente passa a ter condição de gerir o nosso próprio dinheiro. E a mulher ambiciosa é vista com muitas reservas, porque essa é uma característica vista como positiva só para os homens. Mas tem uma coisa também do trabalho intelectual, né, da gente achar que o que merece ser pago, ser retribuído em dinheiro é só o produto, o serviço, a coisa braçal, física ou algo material que a gente enxerga e o trabalho intelectual é desvalorizado. Num mundo em que o trabalho intelectual vai ser cada vez mais uma realidade. A gente fala hoje em dia de produtos digitais numa proporção muito maior. E aí aconteceu uma coisa interessante com o canal. Acontece sempre com a gente, que toda vez que a gente faz uma edição do clube, que é o nosso trabalho, muitas pessoas dizem, poxa, mas o clube é pago. Por que vocês não fazem o clube de graça? E a gente tem grande parte do nosso trabalho que é feita gratuitamente nas redes, mas de fato o clube é um produto pago não só para garantir que as pessoas que entrem sejam pessoas que estão determinadas, mas para a gente remunerar toda a equipe do Clube do Livro, o nosso trabalho inclusive. E eu sempre digo que é complicado que as pessoas digam isso, porque elas não vão se permitir cobrar pelas próprias contribuições. E aí o Karnal tem um episódio que aconteceu na vida dele que é muito legal, ligaram para ele, você me corrige se eu estiver errada, e falaram assim, Karnal, a gente quer que você faça uma palestra num shopping aqui em São Paulo, um espaço bem grande, mas a gente queria que você fizesse de graça, né? E aí o Karnal respondeu o quê? Eu perguntei se os manobristas fariam de graça. Se os eletricistas de um evento grande em um espaço profissional enorme era de graça. Se o shopping enorme, gigantesco naquele espaço alugou tudo de graça. E se finalmente os fornecedores do catering, do serviço de comida, seria inteiramente gratuito. Se vocês me garantirem
que todos eletricistas, manobristas farão de graça, eu também farei. Por quê? Porque eu tenho instituições para as quais eu presto serviço voluntário. Mas quando um grande banco ou um grande shopping querem serviço gratuito, eu sou mais desconfiado a esse Sim. respeito. Eu prefiro fazer de graça, como faço para instituições sem fins lucrativos, em atividades sem fins lucrativos. Mas quando você diz que todo mundo deve ser pago, menos o intelectual, é porque você diz que o trabalho intelectual vale menos do que os outros. E eu acho que todo mundo tem que ser pago. Nós E aí, temos resistência a direitos autorais, nós temos resistência a contribuições variadas. Então, muito cuidado, porque é uma visão meio religiosa, meio platônica, de que todo serviço intelectual é um aforismo, é um diletantismo de aristocratas. um diletantismo de aristocrata. Exatamente, ou seja, Traduza diletantismo eu aqui pra faço gente. como Montaigne, que é um grande senhor de terras, e eu escrevo meus ensaios porque eu estou entediado aqui nas minhas terras no sul da França. Eu sou, como qualquer pessoa milionária, alguém que não tendo o que fazer, vou estudar a história da arte. E como se aquilo que acontece em cima do palco fosse uma epifania, e Uma não epifania. horas e horas e horas Pagas, e horas de inclusive dedicação. né? E outra questão que você já passou, você pode dar uma palestra de graça na sua instituição corporativa, profissional, mas há pessoas que vivem daquilo. E Claro. quando você vai, como uma mulher bem-sucedida, fazer de graça o que outros recebem, você vai puxar para baixo É. este valor. Quer dizer, eu posso fazer algumas coisas gratuitas, mas tem gente que vive exclusivamente disso. Então, é uma expressão muito curiosa que as pessoas dizem, não, mas assim, é só ir lá e falar. Atrás deste falar, existem décadas de investimento, inclusive financeiro. Você fala, eu abro mão do parte da minha liberdade para trabalhar. O tempo que eu passo estudando, eu tô sem ficar com a minha filha, entendeu? Exato. Isso tem um preço. E o Karnal, o exemplo que ele deu foi, uma vez me chamaram para dar uma palestra, eu mandei um orçamento, e no direito a gente tem um hábito, uma cultura de que todo mundo vai dar palestra e ninguém cobra nada. Eu nem tô falando que os cachês devessem ser altíssimos, nada disso. Mas desde que eu comecei a ter alguma visibilidade, eu não faço palestras de graça como regra, a menos que seja um evento beneficente, como você falou, porque eu lembro que no comecinho da minha carreira eu recebi a mensagem de uma moça dizendo que casou, era uruguaia, professora, pós-doutora em Direito, casou com um brasileiro, veio para cá e estava validando a sua habilitação profissional para poder advogar aqui, mas outro país, outra cultura, outras leis, difícil para ela, e que um espaço no qual ela se sentia mais confortável para se desenvolver era esse espaço das aulas e das palestras. E ela me mandou uma mensagem falando, eu estou desesperada porque ninguém remunera. E o que eu disse foi, para uma vez, uma pessoa que me confrontou quando eu cobrei a palestra, se eu não cobrar com a visibilidade que eu tenho, essa moça nunca vai conseguir cobrar. E eu não posso fazer, eu não vou contribuir para essa realidade. E não valorizar o trabalho intelectual é o exato oposto, o movimento exatamente oposto àquele que a gente diz que prestigia quando a gente fala que a gente quer enaltecer os professores. Então, em tudo que a gente faz, a gente precisa pensar o que está contido dentro daquele nosso movimento e daquela nossa fala, para que a gente possa legitimar a aspiração financeira, inclusive, de todos os trabalhos, né? E não hierarquizá-los. Exatamente. E é por isso que eu acho que pessoas bem-sucedidas com visibilidade devem fazer uma parte do seu trabalho para instituições como escolas públicas, instituições beneficentes e assim por diante, como você faz, como eu faço. Agora, por regra, imaginar que deva haver trabalho gratuito é uma visão aristocrática. Por diletantismo, eu quero entender exatamente a pessoa que faz o que lhe dá na telha, o que ocorre naquele momento. Por diletantismo, é aquela pessoa que tem um hobby. E este hobby pode ser falar sobre ikebana. Então ela vai lá e por diletantismo ela fala sobre ikebana. Agora, é muito curioso, porque algumas pessoas acham que educação profissional, em grande parte minha família formada de imigrantes, é isso, é educar para trabalhar, cumprir o horário, entregar nos prazos. E a educação financeira é muito mais ampla do que isso. A educação financeira vai incluir, inclusive, você educar para a pessoa pensar não apenas no
na regularidade do salário e na estabilidade, mas o que ela pode, através das redes, empreender naquilo que ela Sim. faz. E o que eu penso, Karnal, é que é importante também no aspecto dinheiro, mas as pessoas entenderem como é que a coisa funciona e os modelos de remuneração possíveis. Vou usar de novo o nosso exemplo, só para ficar mais fácil, né? Porque quando a gente usa o exemplo prático fica mais fácil. Mas nós temos um podcast. Nós não ganhamos nada para fazer esse podcast. Nós investimos nesse podcast. Nós investimos nesse podcast porque a gente acha que é um conteúdo bom e a gente tem uma proximidade com os nossos seguidores e atendeu, inclusive, a um pedido, porque era uma coisa que eles gostavam, que o Karnal ouve essa demanda e propõe o projeto pra gente? Sim. Claro que sim. Isso significa que a gente não possa, em outro momento, pensar num patrocínio? Não, não significa. Por quê? Se o podcast não é um produto economicamente viável, e claro que a gente tem diversas maneiras de remunerar o podcast. A gente remunera a nossa visibilidade, de novo, com palestras, a gente tem os nossos produtos, tem muita coisa que a gente faz. Mas se uma pessoa começa um projeto e aquilo não tem não é economicamente viável, o projeto não continua. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas veem um movimento de um patrocínio, uma publicidade, ou eventualmente a venda de ingresso, mas poxa, como assim? Assim. Todo mundo trabalha e faz com que o seu trabalho se torne economicamente viável para que ele tenha perenidade, porque senão ele perde diante da concorrência de outras oportunidades que vão se mostrar mais recompensadoras. Então, entender como é que a coisa funciona e os modelos de remuneração possíveis é bom para que você possa explorar outras estratégias para o seu negócio. Então, tem que olhar para o que você consome nas redes sociais, na televisão, no streaming e pensar de onde está vindo o dinheiro que remunera essa produção. É da assinatura? É da publicidade? É, eventualmente, da comercialização do serviço em troca da atenção, como é característico da economia da atenção? Você precisa saber o que está sendo negociado para saber como se colocar da melhor forma. E isso não é ruim. Isso não faz de você uma pessoa mesquinha, interesseira, avarenta. Não. Isso é entender como o mundo funciona e explorar suas oportunidades da melhor maneira para você, né? Em resumo, dinheiro é inteligência. Este foi o podcast Platitudes, com Leandro Karnal e Gabriela Prioli. Comprar bolsa é investimento. Ouvimos aqui da produção. Sim, e para algumas bolsas. Mas você precisa ter toda uma organização, guarda-caixa, nota fiscal e tudo mais. Precisa ver se o mercado é propício para aquilo. São determinadas bolsas que funcionam. Então, não sei se a galera realmente pensa na bolsa como investimento, todo mundo que usa esse argumento, ou se eu só quero, no caso, comprar a bolsa para usar, e aí eu falo que é investimento para tentar minimizar. Compra a bolsa ou não? Eu acho que compraria um container de bolsas para suprir que essa vontade. Rico! Dinheiro, tá faltando para você? Assista nosso podcast. Tá faltando para mim, porque ele me convenceu a comprar uma bolsa. Bolsa de estudos, claro. Não, porque eu precisava imprimir um papel. O Nelson tá falando que não deu pra entender a história, então a gente vai fazer um adendo. Não é constrangimento, eu não me senti... É um constrangimento. Eu não me senti pertencente àquele espaço. Não tava hospedada no hotel. É me sentir com vergonha de estar ali, sabe? Como é que eu vou falar com essas pessoas? Que ambiente é esse? Tipo, não é um ambiente no qual eu me sinto confortável. E aí eu fico sem graça, porque eu não tô acostumada com aquilo. E o Thiago, por exemplo, que não tem uma história de abundância louca, mas que teve uma vida muito mais tranquila financeiramente que eu, ele fala, mas gente, tipo, oi, tudo bem? Você pode imprimir pra mim? Eu tô o tempo inteiro, tudo bem? Desculpa por existir, total. O que foi? A gente fez um episódio sobre dinheiro, tá? Que vai subir. O Igor gastou R$500 em sushi. Vem aqui. E mandou pra onde? Pra onde você mandou? Pra minha casa. Tem jantar na casa do Igor hoje, hein?